Quais as modalidades de contrato ou combina que tem na construção civil quando você quer construir sua casa? Eu sou Oséias Araújo e hoje vamos falar do construtor, ou do empreiteiro, ou do gerenciador, ou do famoso gato da construção civil. Roda a vinheta! Construtor. Quem então realmente é o construtor? O construtor é a pessoa contratada pelo cliente que ele quer construir sua casa, mas ele não quer envolver ali no canteiro de obra, porque ele até não é expert nesse assunto. Às vezes o ramo de atuação dele como profissional não tem nada a ver com construção e ele quer contratar alguém responsável para tomar conta da sua obra. O construtor é uma excelente opção, uma das melhores, quando se fala em pessoas, contratação direta de um indivíduo responsável pela obra. O construtor é aquele que já fez várias casas, que o seu dia a dia é em prol da construção. Então ele já fez casa para ele, já fez casa para o primo, para o irmão, para o tio, para várias pessoas. Então ele tem esse convívio. Então a profissão dele é a construção civil. Então ele é um construtor, mas ele não tem uma construtora. Ele não tem um CNPJ, ele não tem funcionário, parte administrativa. Então ele preferiu, vamos dizer assim, seguir uma carreira solo. Então ele tem toda a expertise, ele entende todos os processos de obra, ele tem as equipes qualificadas, ele sabe fiscalizar um serviço correto, sabe se um serviço está mal feito, ele tem ali o gerenciamento de toda a qualidade. Então o construtor ele vende a experiência que ele tem e ele tem todo o critério de construção. Muitas das vezes ele pega a casa do proprietário para fazer, faz ali uma combina total, principalmente da prestação de serviço, né? Então ele engloba, ele é a pessoa que organiza. Então, geralmente ele pega um valor fixo para executar toda a mão de obra da casa. Então ele se torna um empreiteiro, mas como ele é um construtor que faz várias casas, então a profissão dele é como construtor e ele tem essa expertise por várias e várias e várias obras que ele já executou. Então é a pessoa que o cliente vai contratar um construtor, fazer ali, tem várias modalidades de combina, mas ele vai ser o responsável por toda a construção da obra do cliente. E esse construtor, ele é o gestor de todas as equipes, de armador, de carpinteiro, de eletricista, de hidráulica. Então tudo ali vai ficar dentro da sua modalidade de combina. Mas a parte civil, empregatícia, não é responsabilidade do construtor, porque se ele pegar toda essa parte administrativa e tudo mais, ele se tornaria uma construtora. O construtor, geralmente, ele pega todos os funcionários e registra o nome do cliente, então a responsabilidade civil da obra por um todo é responsabilidade do cliente, mas ele, com sua expertise, ele não vai deixar a peteca cair, até porque ele tem um nome, um histórico já de vivência de obra que ele tem a zelar. Mas ele não é responsável pela parte civil, pela parte de engenharia, que tem os projetos, tem um RT. Então ele é o construtor, ele é focado só na execução. Então ele realmente vende a experiência que ele tem, mas ele não tem nenhum vínculo empregatício com esses funcionários. O cliente também tem a opção de contratar o gato da construção civil. Você já ouviu esse ditado? A pessoa que é um gato? Então o cliente também pode contratar um gato. Não é uma pessoa indicada para fazer, porque quem que é um gato da construção civil? Ele se assemelha muito com o construtor. O construtor, já falei, experiência, vivência, ele entrou no ramo, é como se fosse uma profissão da construção. Agora o gato, ele é o que é um gato? Um felino, esperto, que pula para um lado e para o outro, cavando ali oportunidades, estuda ali sua vítima, o que ele quer pegar, vai com cautela, com expertise, com cuidado, para realmente ali dar o avanço para pegar a sua presa. Contando um pouco do gato, mas não quer dizer, então, um gato é isso? É porque o sinônimo do gato é justamente o que pega ali as oportunidades que aparecem e faz do modelo dele. O que é um gato? Então ele contrata pessoas, contrata um pedreiro, um servente. Qual que é a visão dele? Opa, apareceu uma oportunidade de um construtor que quer construir, um amigo, um primo, alguém da família,
Ele fala, não, eu vou construir para você que eu conheço um pedreiro bom, eu conheço um encanador, eu conheço um eletricista, ou se eu não conheço, eu dou um jeito de contratar alguém que já tenha experiência, e ele entra no ramo da construção, fazendo essas subempreitas desses outros pessoais, mas ele mesmo não tem experiência nenhuma, não sabe o que é um controle de qualidade, então ele vê a oportunidade de ganhar em cima de todo mundo. Aí muitas das vezes o gato ele pega muito serviço e sai colocando as pessoas, mas ele mesmo com a expertise ele não tem nada. Então essa é a diferença do construtor. O construtor tem a vida vivida e o gato ele só usou estratégia ali, artimanha, para pegar o trabalho, mas não consegue ter uma experiência. E o mais complicado do gato é que todo mundo sabe como é que o gato faz com a cagada dele. E com as fezes, quando um gato vai faz o cocô, né, que faz a cagadinha, o que ele faz? Vem e tampa para ninguém ver. Então o gato ele também se assemelha muito nisso, porque ele não tem experiência, ele não sabe se está certo ou errado, e ele sempre fica jogando a culpa nas pessoas que ele contratou. Ah, ficou ruim, foi por causa do pedreiro. Ah, foi ruim por causa do eletricista. Ah, eu errei nisso aqui. Então ele sempre dá um jeito de dibriar essas coisas para não assumir essa responsabilidade e se sair ileso da situação e até às vezes se fazendo de vítima, mas ele não assume essa responsabilidade, então ele dá um jeito de encobertar todas as coisas com um olharzinho meigo e doce que ele tem com essas pessoas. Então é uma profissão muito melindrosa. Tem pessoas boas? Tem, e tudo mais, que entrou no ramo, mas que tem uma índole, que tem um coração, uma percepção, que não vai fazer esse tipo de coisa, mas se ele entrou no ramo como um gato, não com experiência igual um construtor, essa é a diferença do gato. Então quando eu comecei na minha jornada da construção, que eu era servente, depois virei pedreiro, a hora que eu fui montando as equipes, pegando mais trabalho, que os outros me chamavam de gato, queria zunhar o cara, mas eu não era um gato, então eu não podia fazer isso. Então eu não gostava de ser chamado, e sim de construtor, pela experiência que eu tinha, e até de empreiteiro, que é o que a gente vai falar agora. O que realmente é o empreiteiro? O empreiteiro ele é a pessoa que conseguiu montar ali uma equipe de funcionário, então ele sabe o custo que vai ter para ele fazer o seu trabalho, então ele monta uma empreiteira, certo? O que é uma empreiteira? O cliente quer construir sua casa, e ele vai buscar alguém que é responsável por toda a execução da obra. Então ele tem sua equipe fixa e ele pega trabalho do cliente por um preço fixo e vem colocando a sua equipe ali para trabalhar, organizando, tomando conta de todos os detalhes, e ele ganha em cima de cada funcionário. E qual a diferença do empreiteiro para o construtor? O empreiteiro, ele também tem essa experiência, ele tem um nome a zelar, mas a maioria das vezes ele fica entre o construtor e a construtora. Então, às vezes, ele tem ali, às vezes, um CNPJ, né, como empreiteiro, ou um MEI aberto, que o cliente vai contratar o funcionário, o empreiteiro, para não ter nenhum vínculo com os funcionários, porque ele já tem as equipes dele formadas, e o cliente acredita que ele vai conseguir pagar um valor justo para o empreiteiro ganhar em cima da mão de obra dos funcionários, e ter um resultado que ele espera como um empreiteiro, porque o empreiteiro ele tem o nome dele a zelar. Ele vai zelar pelo nome dele porque tem que pegar várias casas. Então ele é uma microempresa, entendeu? Como se fosse um MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Só que ele, às vezes, ele tem um passo acima porque ele tem que ter equipes e tudo mais. Então ele tem várias modalidades que um empreiteiro faz essa subcontratação dos funcionários. Ou é funcionário fixo, ou ele passa tarefas, ele já tem, a vantagem do empreiteiro é que ele já tem essa equipe dele formada e fica só trocando essa equipe de lugar. Essa é a vantagem do empreiteiro. Ele já tem suas equipes e ele é responsável, né, por todo o trabalho, então ele resolve o problema do cliente, ele faz as contratações, faz todo o acompanhamento e por um preço fixo do cliente. E os funcionários são toda a responsabilidade dele, questão trabalhista, questão de segurança e tudo. Então ele pega a casa de um cliente por um preço fixo e entrega ali, mas não quer dizer que é toda a casa. Às vezes o empreiteiro ele pega só um porcelanato para fazer, aí o empreiteiro também ele pega só uma hidráulica, só uma carpintaria.
mas ele pega todas as partes da construção, por mais que seja, faz as subempreitas, mas ele é uma pessoa que faz. Aí se quiser fazer uma empreita total da construção, ele pega. Não quer fazer só a parte de acabamento, ele tem equipe só para acabamento. Não quer fazer só armação, ele vai e tem equipe de armação. Então o empreiteiro ele engloba todas essas partes. Aí tem jeito de contratar um empreiteiro para cada um, ou pega um empreiteiro que faz todo o trabalho. O gerenciamento de obra. Quem faz o gerenciamento? Geralmente o gerenciamento ele é feito por um mestre de obra, muito bem qualificado, que optou por pegar várias obras e fazer o gerenciamento dessas obras. Ele é contratado pelo cliente para fazer intermediação, então ele é o intermediador entre o cliente e a obra. Aí ele vai contratar o pedreiro, vai contratar o servente, vai contratar o eletricista, vai contratar o armador. E esse pessoal que ele contratou vai executar toda a obra e ele vai simplesmente fazer a visita técnica na obra, olhando se todo mundo que ele contratou está trabalhando conforme devido, se está tendo as responsabilidades, cumprimento de horário, e ele é um funcionário fixo. Esse gerenciador, ele é um funcionário do cliente. Então aí tem vários jeitos do cliente contratar esse gerenciador. Ou ele vai contratar por um salário mensal, ou ele vai contratar por bônus, por economia, mas a maioria das vezes ele é contratado funcionário fixo, às vezes até CLT. Ele contrata ali o gerenciador, só que geralmente esse gerenciador ele tem várias obras de clientes diferentes. Então ele assina a carteira às vezes em 2, 3 CPF, né, que é a pessoa física que vai fazer a contratação dele, porque ele não tem empresa. Então ele é intermediador. E o pedreiro, o servente, o armador, todos essas pessoas que ele contratou, vai ser vinculado ao CPF do cliente. Mas ele que vai fazer a intermediação na contabilidade, ele que vai fazer o gerenciamento de obra, correr atrás de projeto, conferir a execução. Ele é como se fosse um engenheiro que acompanhasse a obra. Só que por ele não ter a formação técnica, não ter a habilidade de engenheiro, então ele também vende a experiência dele com obra e como gestor de equipe no canteiro de obra. Então o gerenciador, ele é como se fosse um funcionário, os olhos do cliente ali na obra, certo? Então ele faz todo esse gerenciamento, toda essa gestão de equipe, toda essa organização, lista de materiais, dá todo o suporte, todo o auxílio para o cliente, porque o cliente não pode estar ali e às vezes não tem essa experiência na obra, que é também uma forma de economia. Então essas 4 modalidades que eu trouxe hoje, que é a do construtor, empreiteiro, do gato e agora do gerenciador. Então essas 4 ficam abaixo da construtora, que é o que a gente vai falar no próximo tópico. Obrigado a todos e até o próximo tópico, que já é modalidades de combina nas construtoras, que também tem várias as modalidades. No próximo tópico eu te espero.